Bom dia. Hoje daremos início à nossa revisão sobre os conteúdos que foram estudados. E vamos fazer hoje uma revisão sobre equações de segundo grau. Vamos lá então. Primeiramente, o que vem a ser uma equação de segundo grau? A equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio de grau 2, ou seja, um polinômio do tipo ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. Ao resolvermos uma equação de grau 2, estamos interessados em encontrar valores para a incógnita x, que torne o valor da expressão igual a zero, que chamamos de raízes da equação, isto é, por exemplo, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a equação do segundo grau ela é formada por um polinômio de grau 2. Se não tivermos, por exemplo, o número 2 elevado ao x, então essa equação não é do segundo grau. Para que ela seja do segundo grau, é necessário que o x esteja elevado a 2 dentro da expressão. A equação do segundo grau ela pode ser representada por ax² mais bx mais c igual a zero, em que os coeficientes a, b e c são números reais, com a diferente de zero. Então, uma equação do segundo grau, o termo a não pode ser zero. Ele pode ser qualquer número real, mas não pode ser o zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, x² multiplicado por zero vai dar zero. E a equação não vai se tornar mais uma equação do segundo grau. Então, basicamente, essa é a definição de equação do segundo grau. Note, é importante você notar o seguinte, o termo a é o que acompanha o x². O termo b é o que acompanha o x. E o termo c é o termo independente, ele não tem variável. Tipos de equações de segundo grau. A equação do segundo grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são diferentes de zero, ou seja, a é diferente de zero, b é diferente de zero e c também é diferente de zero. Por exemplo, 2x² mais 4x menos 6 igual a zero. Quem é o coeficiente a? Vale 2. Quem é o coeficiente b? Vale 4. E o coeficiente c? Menos 6. Nesse outro exemplo, x² menos 5x mais 2 igual a zero. O coeficiente a ele vai valer 1. Quando você olha para o x², você não observa nenhum número na frente. Então você subentende que na frente do x tem o número 1, porque o número 1 ele é o elemento neutro. Quando você multiplica, por exemplo, 1 vezes x², dá x². Por esse motivo é que o 1 não é apresentado aqui, porque ele é um elemento neutro. Então nós dizemos que a é igual a 1. B é igual a menos 5, porque b é o termo que acompanha o x, quem está acompanhando o x aqui é menos 5, e c é o termo independente, então c é igual a 2. Nesse outro caso, 0,5x² mais x menos 1 igual a 0. A vai ser o 0,5, porque ele acompanha o x². B vai ser igual a 1, porque nós temos aqui o termo b apenas com a letra x. Como eu disse anteriormente, quando tivermos apenas a letra x, subentende-se que temos o número 1 à frente dela, né? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, b é igual a 1 e c é o termo independente, que é menos 1. Então, esses exemplos aqui são exemplos de equações completas, quando elas possuem todos os seus coeficientes diferentes de zero. A equação de segundo grau ela é classificada como incompleta quando o valor dos coeficientes b ou c são iguais a zero, isto é, b é igual a zero ou c igual a zero. Por exemplo, 2x² menos 4 igual a zero. Olhando para essa equação, você vê que a vale 2, mas você não acha o termo b. Então, dizemos que b é igual a zero. E c vale menos 4. Então, esse caso aqui é uma equação incompleta. Outro exemplo, menos x² mais 3x igual a zero. Olhando para a equação, vemos que a é igual a menos 1, b é igual a 3 e c é igual a zero. Então, como temos c é zero, aqui nós temos uma equação incompleta. Nesse outro exemplo, x² igual a zero, nós temos que a é igual a 1, b e c são igual a zero. Então,
nós temos uma equação incompleta, porque só temos o termo A. Muito bem, então esses são os tipos de equações de segundo grau. Podem ser equações completas ou equações incompletas. Como resolver uma equação de segundo grau? A solução de uma equação de segundo grau ocorre quando as raízes são encontradas, ou seja, os valores atribuídos a x, esses valores de x devem se tornar a igualdade verdadeira, isto é, ao substituir o valor de x na expressão, o resultado deve ser igual a zero. Por exemplo, considerando a equação x² menos 1 igual a zero, nós temos que x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1 são soluções da equação, pois substituindo esses valores na expressão, nós temos uma igualdade verdadeira. Veja só, x² menos 1 igual a zero. Se eu substituir o x por 1, vai ficar 1² menos 1 igual a zero. E 1² menos 1 dá zero. Então, nós temos aqui uma igualdade verdadeira. A mesma coisa acontece se eu substituir o x por menos 1. Fica menos 1² menos 1. Menos 1² é 1 e 1 menos 1 é 0. Então, nós temos uma igualdade verdadeira. Então, quando um número torna a equação uma sentença verdadeira, dizemos que esses números são que raízes da equação. Método de solução para equações do tipo ax² mais c igual a zero, ou seja, quando o termo b não aparece, quando o termo b for zero. O método para determinar a solução de equações incompletas que possuem b igual a zero consiste em isolar a incógnita x. Assim, se você tem a equação ax² mais c igual a zero, o c passa para o segundo membro com o sinal trocado, e aí você isola o x². Então, esse a que está multiplicando, ele vem dividindo. Então, x² fica igual a menos c sobre a. Então, como a equação do segundo grau sempre possui duas raízes, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Nesse caso aqui, esse menos do c é porque o c estava positivo e passou negativo. Mas, se tivermos um número real qualquer, sabemos que não temos raízes quadradas reais, né? Mas, enfim, para resolver a equação, nós devemos seguir esse passo a passo, isolar o valor de x. Quando chegamos na parte de x², você deve lembrar, para tirar o quadrado, você deve aplicar uma raiz na expressão do segundo membro e colocar mais ou menos. Por quê? Porque são dois resultados, ou seja, são duas raízes, uma positiva e uma negativa. Exemplo. Encontre as raízes da equação 3x² menos 27 igual a zero. Então, o primeiro passo é pegar o menos 27 e transportar para o segundo membro positivo. Então, fica 3x² igual a 27. Próximo passo é isolar o valor de x². Então, o 3 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. x² vai ser igual a 27 dividido por 3. x² vai ser igual a 9, porque 27 dividido por 3 é 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x1 vai ser 3 e x2 vai ser igual a menos 3, que são as raízes dessa equação. Então, esse é um exemplo. Agora vamos falar do método de solução para equações do tipo ax² mais bx igual a zero, ou seja, quando o termo c for igual a zero. O método para determinar as possíveis soluções de uma equação com c igual a zero consiste em utilizar a fatoração por evidência. Veja, eu tenho a equação ax² mais bx igual a zero. Então, eu tenho que colocar o x em evidência, ou seja, isolar o x fora de um parênteses. E aí você escreve dentro do parênteses a expressão ax mais b. Por que eu faço isso? Porque se eu isolar o x aqui fora, eu vou ter uma sentença que está na forma fatorada. Porque, ó, x vezes x é x². X vezes b é bx. Então, quando eu chego nesse passo da equação, automaticamente eu já encontro uma das raízes. Qual é? Veja aqui, ó, x vezes ax mais b igual a zero. A única solução possível aqui para que essa sentença seja verdadeira é que ou x ou ax mais b seja igual a zero. Então, toda vez que a equação possui o termo c igual a zero, uma das raízes sempre vai ser zero.
Ao observar a última igualdade, é notável que há uma multiplicação em que, para o resultado ser zero, é necessário que pelo menos um dos fatores seja igual a zero, como eu acabei de falar. Então, um dos fatores tem que ser igual a zero. Então, nesse caso, você vai dizer que x é igual a zero ou ax mais b é igual a zero, né? Ax mais b é o termo do parênteses. Assim, a solução da equação é dada por x1 vai ser x igual a zero, porque sempre vai ter uma raiz que vale zero, no caso desse tipo de equação, ou x vai ser igual a menos b sobre a, que você vai isolar o valor de x, certo? Então, esse é o método de resolução da equação incompleta, que está faltando o termo c. Exemplo. Determine a solução da equação 5x ao quadrado menos 45x igual a zero. Então, o primeiro passo é colocar em evidência x. Nesse caso, eu preferi colocar em evidência 5x, porque para facilitar os cálculos. Se eu colocar 5x em evidência, vai ficar só x menos 9. É como se, por exemplo, eu tivesse dividido 5x ao quadrado por 5x, que aí fica só x. E aí, 45 dividido por 5 é 9. X dividido por x é 1. Então fica 5x que multiplica x menos 9, que é uma fatoração. Isso vai ser igual a zero. Então, de cara nós podemos dizer o seguinte, que 5x é igual a zero, ou seja, x é igual a zero, uma das raízes vai ser sempre zero, ou x menos 9 é igual a zero. Passando menos 9 para o segundo membro, nós vamos ter que x vai ser igual a 9. Então as soluções são essas, x igual a zero ou x igual a 9. Então essa foi um exemplo de equação incompleta, faltando o coeficiente c. Agora vamos falar sobre o método de solução para equações completas. O método conhecido como método de Bhaskara ou fórmula de Bhaskara aponta que as raízes de uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é dada pela seguinte relação: x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Lembrando que delta é um parâmetro que diz que b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Por exemplo, determine a solução da equação x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Primeiro você deve notar quem são os coeficientes. Olhando para essa equação, você vê que a é igual a 1, b é igual a menos 1 e c é igual a menos 12. Agora você aplica o delta. Então, delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ser menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica a, que é 1, vezes c, que é menos 12. Delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 12 dá mais 48, que é o menos com menos dá mais. 1 mais 48 dá 49. Aí você encontra o valor do delta. Ao encontrar o valor do delta, você aplica a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara que diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de b? O valor de b é menos 1. Como a fórmula diz que é menos b, então a menos b com menos 1 vai dar mais. Então fica 1 menos 1, né, que vai dar 1, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes 1, que é 2 vezes a, né, que dá 2. Então nós vamos ter dois resultados. x1 vai ser igual a 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7 é 8. 8 dividido por 2 é 4. E x2 vai ser 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 é menos 6. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então, x1 é igual a 4 e x2 é igual a 3. Então, essa é a solução da equação completa. O delta ele recebe o nome de discriminante. E note que ele está dentro de uma raiz quadrada. E conforme sabemos, levando em conta os números reais, não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo. Conhecendo o valor do discriminante, podemos realizar algumas afirmações a respeito da solução da equação de segundo grau. Se o delta for positivo, nós teremos duas soluções para a equação, duas equações diferentes. Se o delta for igual a zero, as soluções da equação são repetidas, são duas soluções iguais. E se o delta for menor que zero, não admite solução real. Então a conta para quando você tira o delta.
já que não existe raiz quadrada de números negativos. Raiz quadrada real. Muito bem, então, essa foi nossa revisão sobre equações de segundo grau. Espero que vocês tenham compreendido. Façam a atividade avaliativa sobre esse conteúdo e tenham uma ótima semana. Desejo bom estudo a todos.